Bom dia, pessoal. Só atualizando, o que a gente já tinha feito individualmente de vocês foi fazer a previsão de carga, não somente a previsão de carga do setor industrial, que era fazer o cálculo de demanda dos motores, né, dos setores lá, que envolve a questão dos motores. Nós também já realizamos o cálculo de demanda do setor administrativo, né, e toda a previsão de carga do setor administrativo. Nós passamos pelo próximo passo, que foi a divisão de circuitos, ou seja, a gente viu que depois que a gente sabe qual é a carga que vai ter em cada quadro, né, a gente tem que fazer o dimensionamento, e a gente começa o dimensionamento primeiro separando, fazendo a divisão dos circuitos, né, sabendo o que é que vai estar ligado em cada circuito, e a gente lembrou que o circuito ele é composto pela sua proteção, pelo seu dispositivo de seccionamento. Eu vou pegar o carro. Desculpa aí, depois eu faço o corte. Faço nada, vou ter esse trabalho de fazer corte de jeito nenhum. Então, o que é o circuito? Né? A gente precisa de um dispositivo de seccionamento, de proteção e o condutor, que é o que vai levar a energia até a carga. Né? Então, esse dispositivo de seccionamento e de proteção, ele é um dispositivo só, que é os nossos disjuntores, né? Principalmente porque hoje em dia nós temos disjuntores que são disjuntores interruptores, né? Tem essa vantagem de ser os disjuntores interruptores. E nós temos também, na carga industrial, quando a gente for dimensionar o CCM, que é de motores, aí sim, obrigatoriamente a gente tem uma chave de seccionamento, que é só uma chave tipo liga e desliga, né? Uma chave que você tem circuito sem energia, e quando você fecha, você energiza todo aquele circuito, além dos disjuntores, né? Então, quando a gente tem essas cargas industriais, no quadro nós colocamos a chave seccionadora. Então, isso aí é a composição de um circuito. Nós temos, a gente imagina os quadros como se fossem umas caixas, né, onde dentro dessas caixas tem cada um desses circuitos, tem cada uma dessas caixas. Então, lá no projeto, a gente já decidiu lá que tem um quadro principal, que é depois que é lá dentro da subestação, né, e dentro desse quadro, nós dividimos aí em pelo menos 6 quadros, né, então em 7 quadros, que foi, a gente pegou o setor industrial e dividiu em 3 setores. Cada setor desse vai ter 2 quadros, que é o CCM, que é o Centro de Comando de Motores, que é os quadros destinados à alimentação dos motores, e o quadro de distribuição. E no setor industrial, a gente não entrou em detalhe de colocar tomadas para computador nem nada, a gente só se limitou justamente à iluminação, né, no setor industrial. E o 7º quadro, que é o quadro do setor administrativo, né, que foi a outra tarefa que a gente fez, dividir lá os circuitos. Aí sim, no setor administrativo, a gente tem, além da iluminação, tomadas de uso geral, e nós vamos ter também as tomadas de uso específico, tá certo? Então, até aí, tudo bem, pessoal? Então, qual é o nosso diagrama? Nós temos um quadro, né, principal, que sai 7 circuitos. Que circuitos são esses? São os alimentadores de cada um desses outros quadros, que vai ficar em cada um desses setores. E dentro desses quadros de cada um do setor, vai ter justamente os disjuntores dos meus circuitos terminais. A gente fala circuito terminal, aquele circuito que liga a carga. Então, por exemplo, o quadro principal, eu vou ter 7 circuitos, que são os circuitos dos outros quadros, ou seja, a alimentação que sai de um quadro e vai para outro quadro. Nós chamamos esse condutor, né, que alimenta o quadro, que chega para alimentar o barramento do quadro, normalmente nós chamamos de alimentador. Qual é o dimensionamento do alimentador do quadro tal? Bom, são os condutores que vão alimentar todo aquele quadro. Né? E dentro desses quadros finais, nós temos os circuitos terminais, que é o disjuntor com o condutor que vai ligar justamente a sua carga, seja uma tomada, uma lâmpada, né, um sensor, computadores, motores, né, que vai ser o nosso circuito terminal. Pronto. Então, nós temos essa divisão. O que é que a gente viu na teoria? Que a gente escolhe esses circuitos, né, a gente faz o dimensionamento desses circuitos com base naqueles elementos que a gente viu. Pensando na flexibilidade, pensando na continuidade, pensando na funcionalidade, pensando justamente na questão do crescimento. Então, todas essas escolhas é pensando nesses aspectos. E aí, qual foi a última etapa que a gente fez aquela planilha, que a gente vai terminar de preencher ela, né? A gente viu lá qual é a potência de cada um desses circuitos, né? A gente viu que motores, tomada de uso específico, seja motores, ar-condicionado, chuveiro,
freezer, né? São usos específicos, então ele vai ter um disjuntor específico para cada um daqueles equipamentos, né? Mas tomada de uso geral a gente pode agrupar, né? Várias tomadas de uso geral em um único circuito. Iluminação nós podemos agrupar várias iluminações em um único circuito, tá certo? Então, a partir daquela potência, nós vamos partir para o dimensionamento, né? Do condutor e o dimensionamento da proteção. Depois disso, vem as outras partes de projetos, que é memorial descritivo, projeto de aterramento e o projeto de banco de capacitores, né, que são os três principais. Né? Tem um projeto do SPDA, mas não é da nossa emenda, então eu posso chegar em alguma aula comentar sobre ele, que é o nosso sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Né? Então, na indústria, você precisa colocar um para-raio, principalmente se o galpão for alto, então um prédio, precisa fazer essa proteção. Tá certo? Então, aí a gente vai partir para o dimensionamento. A gente fala, né, tipo, como é feito o dimensionamento na sequência padrão de projeto. E aí teve uma aula que Demarson colocou uma situação bem interessante, que é o que a gente faz na prática. Na prática, essa parte de dimensionamento de disjuntor e condutor, a gente faz de trás para frente. Porque na hora da execução, tirando, obviamente, a questão do uso específico. Porque do uso específico você não tem o que fazer. Dependendo da potência daquela carga, você vai ter que ter um condutor específico para aquela carga. E aí a gente não tem o que fazer. Né? Mas tomada de uso geral e iluminação, normalmente a gente faz de trás para frente. Né? A gente decide o disjuntor, casa com o condutor, e ali, para aquele disjuntor e para aquele condutor, existe um limite máximo de potência que você consegue colocar naquele circuito. E aí você vai colocando a iluminação até chegar naquele limite máximo. Chegou naquele limite máximo, você cria um novo circuito, com o mesmo disjuntor e com o mesmo condutor. Né? Na prática, isso é melhor para quem vai executar. É muito melhor você trabalhar com condutores de mesma bitola. Né? É muito melhor. Residencial, predial, setor administrativo, isso aí é melhor a gente trabalhar com um condutor de 2,5, por vários motivos. Né? Um, que você não precisa ficar trabalhando com várias bitolas, né? E outro, que ele é um condutor melhor para você passar nos eletrodutos. Então é melhor, quanto mais grosso, mais difícil você tem trabalho de instalar. E olha que é um trabalho desgraçado passar condutor em eletroduto. Não é tão simples assim, não. A gente pensa que é facinho, mas não é tão... dá muito trabalho de se passar. Então é por isso que é melhor que a gente faça dessa forma, né, na prática. A gente já casa lá e já sabe qual é o limite que você coloca, tá certo? E aí, quando a gente for dimensionar os condutores, a gente vai ter que levantar algumas informações desse dimensionamento de condutor para a gente poder fazer o dimensionamento. Né? Eu coloquei aqui. Tensão nominal, frequência e potência, essas três informações é porque envolve o cálculo da corrente. Ou seja, a gente dimensiona o condutor com base na corrente que circula por ele. Então, se a gente menciona o condutor com base na corrente que circula por ele, eu preciso calcular a corrente. E nós calculamos a corrente pela equação da potência. Então, é por isso que nós precisamos saber qual é a potência, qual é a corrente, qual é a frequência, que são os dados nominais. Tá certo? A frequência a gente vai precisar por conta dos motores. Né? Vai entrar lá um argumento por conta dos motores. Não usa não, porque nossa frequência a gente sabe que ela é fixa, 60 Hz. Né? Então, se você for comprar um motor para uma aplicação, você já compra um motor de 60 Hz. A questão é que na indústria existem muitos equipamentos que são importados. Equipamentos que vêm da Itália, que vêm da Alemanha, que vêm da Espanha, que vêm de outros países. E na Europa, nós temos lá os 50 Hz. Então, é por isso que nós observamos isso. Não porque, obviamente, se a nossa aplicação for comprar um motor para alguma coisa, nós já vamos comprar ele em 60 Hz, que é a nossa frequência. Tipo, sem problema nenhum. Mas se a indústria importar uma máquina, importar algum equipamento, ele vai vir com as características daquele país onde ele foi fabricado. Tá certo? Fator de potência também, que vai entrar no cálculo da corrente, porque a gente vai precisar saber qual é a potência aparente. O tipo de sistema faz muita diferença, se ele vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Quando a gente for olhar as tabelinhas lá, vai fazer a diferença. Então, no nosso caso, nós só temos circuitos monofásicos ou circuitos trifásicos. Nós não temos o circuito bifásico para a nossa região aqui. Né? Se você for lá para o Sudeste,
centro-oeste, então vocês vão ter os três, inclusive, né? No nosso caso, não. Ou ele é monofásico, ou ele é trifásico, tá certo? A gente vai ver sobre o método de instalação, é uma tabelinha que a gente vai descobrir, né? Que tipo de método é esse e o que envolve método. Vai ser aéreo, vai ser sobre alvenaria, vai ser sobre o piso, vai ser ao ar livre. Então, esses são os métodos de instalações que a gente vai ter que levantar. A natureza da carga, né? A gente vai descobrir lá na divisão do circuito, que a gente já viu isso, que os circuitos eles têm que ser específicos. De iluminação, não pode misturar com tomadas de uso geral. E nem podem misturar com tomadas de uso específico. Então, os condutores eles têm que ser de acordo com a natureza da carga. A natureza de iluminação, então você até pode agrupar a iluminação naquele condutor. A natureza é tomada de uso geral, você pode agrupar. A natureza do uso específico, cada um tem o seu, né? É como eu falei, se tiver muito distante, você até pode criar um outro quadro, que a gente chama até centro de carga. Você pode até criar um centro de carga mais próximo, só para fazer com que você distribua melhor os ar-condicionados. Por exemplo, você tem o seu quadro principal lá, tipo, do seu setor administrativo, que vai ficar lá na recepção, e você não quer colocar todos os disjuntores lá. Você pode colocar um disjuntor para um grupo de ar-condicionados. Aí, quando chegar mais lá na frente, você vai ter um centro de carga, onde vai ter os disjuntores individuais de cada um daqueles ar-condicionados. É como se a gente tivesse criado um quadro a mais. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Tá certo? Outro ponto que na indústria, aí isso é especificamente para a indústria, e alguns casos prediais, dependendo da altura do prédio, que é a distância da carga ao ponto de suprimento. Tá certo? Nosso suprimento é o nosso transformador. A nossa carga é o nosso motor, a minha tomada, a minha iluminação. Existe um distanciamento estabelecido por norma que ele tem que ser respeitado, de queda de tensão. Lembre que o condutor, ele é uma carga. Ele é um elemento indutivo, né? Então ele tem uma resistência associada e ele tem uma indutância associada no condutor. E eu não sei se vocês se lembram, lá da segunda lei de Ohm, né, que a resistência ela é definida proporcionalmente à sua resistividade, proporcionalmente ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área, né? Então a resistência é o ρ, comprimento L, dividido pelo A, que é a área. Então, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. E a gente sabe que sobre uma resistência existe uma queda de tensão. Então, quando o condutor ele é muito longo, o que acontece? Aqui no transformador, você bota lá um multímetro de fase neutra. Você faz a leitura, 220 volts. Aí você vai àquele condutor ligar um motor monofásico, lá na ponta. Você chega lá, pega esse mesmo multímetro, só tem um fio entre o transformador, por exemplo, e até você chegar lá no seu motor. Quando você chega lá no seu motor, você bota o multímetro, você vai descobrir que a tensão sobre o motor está lá, 215, 216. Aí você pergunta, e esses 4 volts foi para onde? Esses 4 volts estão em cima do condutor. Então, essa distância vai fazer com que a tensão sobre o equipamento fique mais baixa. E olha que essa resistência, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão sobre ela. Então, se o comprimento for longo, né? Com a caneta aqui, esqueci. A resistência começou. Essa situação. Então, quanto maior o né, maior vai ser a resistência. Se você for pegar a outra lei de Ohm, né, quanto maior a resistência, maior vai ser a queda de tensão sobre aquele equipamento. Não é isso? Então, o que é que você faz? Se o comprimento for muito, se o comprimento do condutor for muito longo, comprimento. Então, você pode utilizar uma bitola de um fio de um condutor maior do que o que você previu pela capacidade dele, justamente por conta da queda de tensão. Então, você pode chegar numa situação, por exemplo, a corrente do meu circuito deu 16 amperes. 16 amperes você usa um condutor de 2,5 sem problema nenhum. Mas esse condutor de 2,5 ele é tão longo, que eu estou tendo uma queda de tensão lá na carga. Então, eu vou utilizar o condutor de 4 milímetros.
Mas por que você vai utilizar o condutor de 4 milímetros? Por conta da queda de tensão. Então, a gente vai ver que a distância é uma informação que vai ser levada em consideração principalmente na indústria e principalmente em alguns casos prediais. Residencial, a gente nem faz esse cálculo. Tipo, a gente nem precisa fazer, a gente só faz o cálculo, a gente vai ver lá, a gente só faz o cálculo por esse primeiro método de dimensionamento, que é a capacidade de condução de corrente, né? E, tipo, que dimensionamento é esse? Simples. Eu vejo qual é a corrente e eu vou olhar uma tabela para descobrir qual é a bitola que suporta aquela corrente. Não, sem mistério nenhum. É o primeiro dimensionamento, que normalmente residencial a gente só precisa fazer ele. Nem adianta fazer o de queda de tensão, porque o de queda de tensão sempre vai dar menor, né? Ele só entra mesmo quando você tem assim distâncias de 50 metros, de 100 metros, de 500 metros, né? Para você ter ideia, ali naquele bloco que tem 2 andares, a subestação fica ali, né? Se você imaginar que a gente tem refletor lá naquele campo de terra, lá na ponta, então acredite, sai condutor da subestação que vai bater lá naquele campo. Então dá quantos metros aí de distância? Com certeza dá mais de 100 metros de distância. Então a gente tem mais de 100 metros aí de condutor passando por dentro ali do campus, né? Quando você chega em realidade de indústrias, né? Aí, meu amigo, dependendo da área da indústria, tipo, tem indústria de 6 hectares, de 10 hectares, né? Dependendo da sua produção, e você vai ter que levar energia da sua subestação até o ponto mais distante possível. Então, aí a gente entra com a questão do limite de queda de tensão, né? Outro ponto que nós analisamos é sobre a capacidade de condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado. Então, esse terceiro critério é específico do setor industrial, de quando você tem cargas. Então, nem predial a gente utiliza tipo, esse terceiro método daí. Você até pode apresentar o cálculo de curto-circuito, que é uma coisa que a gente sempre apresenta, né? A gente vai ver como é que faz, mas a gente nem precisa fazer esse cálculo. Então, teoricamente, o que a gente deveria fazer? A gente deveria calcular o condutor nos 3 métodos e optar, pelo condutor que deu a maior bitola. Então, se você me perguntar teoricamente o que a gente deveria fazer, a gente faria isso. Então, a gente teria que calcular, dimensionar o condutor pela capacidade de condução. Eita, bexiga, ficou bem certinho, viu? Aqui, atenção. Esse aqui ficou melhor, né? Professor, tá travando o áudio aqui. Se desligar a tua câmera, pode ser que fique melhor. Capacidade de produção Trava também respeitando aí. um tempo limitado quando ocorre um curto-circuito. Então, a gente faria nesses três métodos e faz de conta que, por exemplo, aqui pode falar de novo? Tá travando o Ai, áudio. sim, tá travando. Eu acho que se desligar a tua câmera é melhor. É, Porque puxa muito o computador. porque eu só tô, é esse computador aqui, eu só estava fazendo com outro computador que tem ali, que leva em são, mas para essas chamadas ele é melhor. Faz parte da vida. Estão me ouvindo, né? Sim. Estamos. Sim. Sim? Melhorou. Melhorou? Pronto. A aula tem que mudar de computador. Então vamos lá. Então esses são os 3 métodos, né? Antes da gente falar, né, sobre realmente o dimensionamento, a gente tem que ter aqui a definição do que é um fio e do que é um cabo, né, um condutor. Um fio é quando o condutor ele um fio é quando o dispositivo ele não tem vários fios, né? Ele é rígido, como a gente fala. Então, a gente chama de fio. Então, para a gente chamar de fio, deveria ser tipo
aquele que é rígido, né? Ou seja, que não é formado por vários fios. Já o condutor, né? O condutor, quando a gente chama assim de condutor, né, que a gente chama de condutor flexível, né? É formado por vários filamentos que facilita a flexibilidade. A gente chama de cabo unipolar, o cabo multipolar. É quando a gente tem essa malha aqui, essa camada de revestimento aqui, ó, metálica, que ela pode servir para proteção mecânica, em alguns casos ela pode servir para o próprio aterramento, né? Tipo, quando você usa o cabo como neutro, né? E o neutro é aterrado, então você pode usar essa malha aqui já para ser como se fosse um aterramento, para equipotencializar o neutro com terra, né? Mas essa malha aqui é mais para a questão da proteção mecânica, ou seja, para o esforço mecânico. Então, quando o condutor tem essa malha, a gente chama de cabo, né? Além da isolação, que é o... e aí no circuito, pela mesma proteção, você tem aí vários condutores. Você pode ter 3, você pode usar para o sistema trifásico, 3 fases, você pode ter 4, 3 fases, um neutro, você pode até ter 5, 3 fases, neutro e proteção também, tudo junto, né? É o que nós chamamos de cabo multipolar. Outra coisa que a gente vai ver no dimensionamento que é importante é sobre o tipo de material da nossa proteção, né, do nosso revestimento. Né? Basicamente, nós temos 3 tipos, né? Os A gente tá ouvindo não, professor. O senhor tá? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Agora tá. Apareceu justamente uma mensagem para mim dizendo assim: seu áudio está sem funcionar. Estão vendo a tela? Não. Não, ainda não. Espera aí. E agora? Agora sim. Agora sim. Então, essa é só eu não sei até aqui parte vocês escutaram, né? Mas a isolação, cada um tem um tipo de isolação e a gente vai precisar saber qual é o tipo de isolação desse condutor para utilizar lá no dimensionamento, né? Vai depender também do tipo de isolação. Então, como é o critério de capacidade de condução? Né? Como é o critério de capacidade de condução? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa parte aqui dessa mesa também. Tem mais uma coisa para mais uma carga. Então, vamos sem a mesa. Estão vendo o mouse, né? Então, como é o critério da capacidade de condução de corrente, né? De eliminação, de tomadas, de cargas gerais, né? Você só precisa calcular a corrente do circuito. Aí você pode perguntar, professor, a gente tem 3 equações para calcular qual... Eita. Quebrou quem? Um prato, foi muito, ele fica para cima e para baixo em cima dessa mesa. Faz parte.
Então, não são três correntes. Se a gente for observar aqui, essa equação é uma equação simples. Potência aparente, né? Poxa, agora aqui eu preciso, rapaz. Deixa eu ver se voltou aqui também. Voltou. Aqui eu preciso fazer. Isso aqui não são três correntes. Existe uma equação só, né? A minha potência aparente, que é a minha potência ideal, ela é a minha tensão RMS. Você vê como a vida é difícil dessa aula remota. A tensão vezes a corrente, né? A minha tensão RMS. A minha potência é aparente. Se eu for utilizar minha potência em watt, que é a minha potência ativa, então eu preciso colocar aqui o meu fator de potência, né? Para poder eu substituir a minha tensão aparente pela minha potência em watt. Então observe aqui que eu só estou usando a equação de potência, né? Então se eu chegar aqui e isolar a corrente, então o que é que eu vou ter? Vou ter que vai ser minha potência em watt, não é isso? Pela minha monofásico e bifásico. Então, qual é a diferença dessa equação monofásica para essa equação bifásica? Só o valor da tensão que você vai usar aqui embaixo. Porque no meu sistema monofásico, eu só tenho uma tensão sobre a minha carga. Está aqui a minha carga. A minha tensão é fase neutra. Então, é fásico. Eu só tenho dois terminais também. Só que o problema é que é fase. Então, qual é a tensão aplicada em cima da minha carga? 380 volts. Então, a diferença é só que essa tensão aqui deveria ser 380 volts. Então, e para o meu sistema trifásico? Pronto. Para o meu sistema trifásico é a mesma coisa. Como é a minha equação da minha potência do meu sistema trifásico, né? É raiz de 3, vai entrar um raiz de 3 aqui na jogada. V vezes I. 380 volts. A outra equação é T. Se eu uso essa equação, essa tensão aqui é a tensão de fase. Ou seja, é o meu 220 volts. Então, eu posso usar qualquer equação de potência. Inclusive a equação da potência aparente. Não quero usar a potência aparente. Eu vou usar a potência ativa. Então, se você vai usar a potência ativa, você vai ter que dividir aqui pelo fator de potência. Porque você está utilizando uma potência ativa. Com três diferentes, é a mesma equação, né? A equação de potência. Né? E eu vou calcular minha corrente em relação a essa equação de potência. Né? E aí, lembre, o condutor eu calculo pela minha capacidade máxima. Né? Então, quando eu for calcular o meu condutor, aqui eu calculo a minha corrente, voltando, né? Aqui eu vou calcular a questão da minha corrente, para eu calcular a corrente de iluminação, de tomadas e de cargas gerais. Então, eu preciso calcular minha corrente. Lá no motor, não, eu vou olhar na tabela. No motor, eu vou extrair a informação da minha corrente nominal, né? E do meu de conduzir corrente, a demanda. Eu não quero saber o que a gente viu lá. No meu motor, eu posso utilizar 80%, 75%. Eu tenho essa jogadazinha. Mas para dimensionar o meu condutor, eu dimensiono pela minha capacidade máxima de corrente. Né? Na pior das hipóteses, qual é a corrente que eu vou ter nesse circuito? Então, você dimensiona o seu condutor pensando na capacidade máxima. Quando a gente for dimensionar a proteção, a gente vai ver que a proteção a gente dimensiona pela demanda, pelo que a gente utiliza, não pelo que a gente tem instalado. Né? Então, eu posso ter lá um motor de 30 amperes instalado, meu condutor suportar não só os 30 amperes,
né, que é aqui, minha nominal, ele tem que suportar meus 30 amperes que multiplica meu fator de serviço. Esse FS aqui agora não é simultaneidade, é fator de serviço. Que normalmente lá, se você for pegar, ele vai ser 1,1, né, ou seja, 10% a mais, ou 1,15, 15% a mais da sua capacidade máxima. Então, a gente vai ter que prever a nossa corrente, né, como sendo essa corrente máxima, para poder dimensionar o condutor, tá certo? E aí a gente calcula o nosso condutor do meu circuito, né, meu IC, a minha corrente de circuito. E aí, quando você calcula, ainda não para por aí. A gente tem que fazer uma correção, né? A gente faz algum ajuste dessa correção. O que é? É a gente considerar a temperatura, é a gente considerar a resistividade térmica do condutor, porque, né, você aumenta a área dele. Qualquer material que está aquecido, a tendência é ele dilatar. Então, se ele aumenta a área pelo fato da temperatura, ele vai diminuir a resistência. Se a gente pegar a equação da corrente, ela está aqui embaixo. O que é que você vai fazer com a corrente? Se você diminuir a resistência, desculpa, porque você aumentou a área, se você diminuir a resistência, o que é que você vai fazer aqui com a corrente? Você vai aumentar a corrente. Então, observe que esses fatores de temperatura, né, aí, e calcular para fazer a correção da corrente, né? Então, a corrente que vai lá para aquela planilha é essa corrente aqui. É a corrente corrigida. Tá certo? Corrigida. É a corrente corrigida, que vai exatamente para a nossa próxima tabela, nossa próxima atividade. É escolher qual é a corrente e depois escolher qual é a bitola do fio. Uma vez que a gente definiu essa corrente, levando em consideração esses fatores, né? Professor, eu não tenho conhecimento e tal, você pode usar isso aqui tudo sem problema nenhum. Né? Não, minha corrente vai ser igual à corrente de projeto. Você pode fazer isso? Pode. Mas quanto mais detalhe tiver o projeto, mais robusto ele fica e mais correto ele fica. Então, você vai pegar essa corrente que você vai calcular, iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, lá do setor administrativo. Você vai calcular a sua corrente por meio da equação. No seu setor industrial, que tem os motores, você vai pegar essa informação, as duas informações da placa do motor, foto do serviço e corrente nominal. E aí, nós vamos para a parte da escolha do condutor, né? Então, aqui nós vamos ter a informação de qual é a corrente do nosso circuito, né? Aqui você vai ter informação da corrente do nosso circuito. Seja para qualquer uma daquelas explicações, iluminação específica, né? Também vamos ter a nossa corrente olhando as informações na placa do motor, né? Essas informações já na placa de identificação. Então, ou seja, para cada circuito daquele, a gente vai ter aquela coluna preenchida, que é a coluna da corrente de cada um daqueles ciclos, né? Simples assim. Aí o segundo passo é a gente pegar um método de instalação, né? Que é dividido aqui nessas letras A, B, C, D, E, F, G. Né? Então, você vai lá, condutor isolado em eletroduto de seção circular embutido na parede. Então, é o método A1. Cabo multipolar em eletroduto embutido termicamente, na parede termicamente isolante. Né? Então, por exemplo, residência. Qual é o tipo de instalação que a gente faz na residência? O A1. A gente utiliza aquela... e ele vai embutido na parede. Então, o método residencial é o método A1. A gente utiliza o método A1. Né? O método industrial, a gente pode ainda entrar em alguns casos o A2, porque a gente pode utilizar muito esse cabo multipolar para ligar alguns motores trifásicos. A gente utiliza muito, então, o método A2. Né? Aí, se o condutor for isolado, o mesmo condutor da residência, eletroduto circular, só que sobre
parede de madeira, ou seja, a instalação é de madeira, é o B1. Professor, lá é meio bagunçado. A gente tem uma parte que é de madeira, a gente tem uma parte que é de alvenaria. Então, esse condutor ele vai passar pela madeira e vai passar pela alvenaria. O que é que eu faço? Você escolhe o pior caso. Né? Se o seu eletroduto vai passar por vários métodos desse, né, por várias regiões, você vai escolher o pior caso. Não dá para escolher os dois, você tem que escolher um. Então, você escolhe o que der a bitola do fio maior. Tá certo? Então, observe que o B, a diferença é essa questão aqui de madeira, né? Mas as conduções de 1 e 2 é o mesmo, né? O C é cabo unipolar, né? Sobre a parede de madeira. Então, aqui você tem multipolar e unipolar. Então, você pode migrar aqui nesses dois métodos, né? Eletroduto no solo é a categoria D. Então, normalmente, quando você for dimensionar o condutor que vai do seu medidor, né? E você vai do seu medidor lá da sua casa, né? Do seu relógio medidor, até o seu quadro, esses condutores aqui, normalmente ele vem pelo piso, né? Então você pode dimensionar esse, porque vai lá para ter uma corrente. Essa tabela aqui, ela tem tanto no livro, que você tem disponível lá, como tem na norma NBR 5410, essa tabela. Então você pode vir aqui também, outra forma, ver, isso aqui é o desenho de alvenaria, viu, pessoal? Esse desenhozinho aqui desse negocinho, porque é alvenaria. Então você pode vir lá e olhar nessa planilha qual o método de instalação, para você poder tirar aqui o seu método de referência, né? Ah, eu estou em dúvida, não sei. Não, então vai lá na planilha e olhe, né? Aqui eu tenho, normalmente fica no solo isso aqui, né? Essa simbologia aqui é porque é no solo, tá? Embaixo, no solo. Então você vai descobrir que tem várias formas. O eletroduto é sobreposto, né? Que é aquele eletroduto circular que ele fica pelo lado de fora da parede. As calhas, né? Tipo bandeja, né? Você tem um eletroduto lá tipo bandeja, que a gente tem método de instalação. Então aqui ó, é o E, se for multipolar ou unipolar. Então você pode vir aqui nessa tabela aí, pelo gráfico, pelo desenho, você já descobriu, ó, esse aqui é separado da parede. Tá vendo? Não. É diferente desse outro método aqui, ó, que é colado na parede, para você poder escolher o seu método de referência, né? Fica bem mais fácil. E aqui tem alguns exemplos. Aqui é uma tabela que tem sobre aquele coeficiente, né, de temperatura. Você pode olhar aqui para ajustar a sua corrente na isolação, é PVC. Então você vem aqui, temperatura ambiente. Qual é a nossa temperatura ambiente? Aqui em Cajazeiras, 80 graus. Não, estou brincando. 35, 40. Então observe que aquele K lá naquela equação, ó. Então observe o seguinte, quanto mais quente, menor do que 1. Se esse valor aqui embaixo é menor do que 1, significa dizer que eu vou ter que ajustar para cima essa corrente. Ou seja, eu tenho que prever como se fosse uma corrente foi maior do que o meu caso. Quanto mais um fator, então significa dizer que vai contrair. Ou seja, eu vou diminuir a corrente porque talvez a minha corrente não chegue no valor máximo. Então você pode usar essa tabela aqui para fazer o ajuste de corrente, né? Aqui é outra tabela, correção de ambientes 20 graus, né? Para linhas subterrâneas. Você pode olhar aqui nessa planilha, eu coloquei aqui. A gente pode fazer um ajuste de agrupamento de circuito, que é outro fator, né? Dependendo do tipo de agrupamento que você tem e quantos circuitos você vai ter lá, você pode corrigir, né? É um daqueles K também, você pode considerar. Por que aquele K? Porque o aquecimento do bem em relação ao agrupamento, né? Então, eu troquei aqui os slides de ordem, por isso que eu fiquei um pouco perdido. Esses slides aqui eram para estar antes desses outros. Então, a gente tem algumas regras que a norma dá, né? Que é seção mínima. Então, por exemplo, circuito de iluminação, se for cobre, então de lá, minha potência tem pouca iluminação, pela tabela lá, eu calculei que dava um de 0,5. Não. Se for menos do que 1,5, você tem que usar
de 1,5 no mínimo para iluminação. Circuito de força, que é tomada de uso geral, tomada de uso específico, no mínimo de 2,5. Então, no mínimo de uso geral, tem poucas tomadas, e pelo dimensionamento deu a bitola de 1,5. Não, você vai ter que utilizar o de 2,5, porque é o limite mínimo para circuito tomada de uso geral e tomada de uso específico. Circuito de iluminação e comandos, né? Que é o que a gente vai ver também aqui na disciplina. No mínimo de 0,5. A gente pode diminuir bastante a bitola do fio, mas é no mínimo de 0,5. Isso é para os cabos isolados, que é o que nós normalmente utilizamos. Condutores nus é aqui, então, o circuito de distribuição, que é passar nos postos. Então, observa lá que o mínimo é 10 milímetros, né? Para o de cobre, ou de 16 milímetros para alumínio. Porque a gente utiliza o alumínio, porque o alumínio consegue ser mais barato do que o cobre, né? Dentro de uma residência, você tem pouca distância, então por isso que a gente usa cobre de boa. Mas imagina a distribuição, aqueles condutores que circulam a cidade inteira. Quantos milhares de quilômetros nós temos? Não é metros, é quilômetros. Né? É mais barato, certo? E aí nós temos justamente essas condições mínimas, né, de condutor. Então, veja lá, a gente definiu qual é o valor da corrente, a gente definiu qual é o método e se o circuito ele é monofásico ou ele é trifásico, né? Então, o que é que a gente faz? Dimensionei lá, vi que minha corrente era 40 amperes. Tipo, método A1 e trifásico, minha carga. Então, eu vou olhar aqui nessa tabela, né, que tem tanto no livro como na NBR 5410. Então, eu vou olhar método A1, 3 condutores carregados, porque ele é trifásico, né? E eu vou olhar aqui 40 amperes. Então, tem o 31 e tem o 42. Então, eu vou olhar aqui para o 42, que é o mais próximo superior. Então, eu venho aqui, lá a proteção, dependendo da demanda, eu vou calcular a demanda para dimensionar a proteção, isso aqui eu já vou antecipar. E aí eu vi que a minha demanda é um circuito que ele, o fator de simultaneidade dele é muito alto, porque é uma carga lá. Aí eu descobri que a minha corrente de demanda vai ser 36 amperes. Então, observe que a minha demanda está muito próximo da bitola do meu fio. Então, eu posso chegar aqui e dizer, não vou usar o de 10. Eu vou usar o mais escolher o de trás. Né? Eu também não posso escolher um lado da frente, né? Vou usar o de 35, porque a gente fica super seguro, porque a gente cai no outro erro, que é o sobredimensionamento. Então, você pode utilizar uma bitola maior? Pode, desde que você tenha uma justificativa para isso. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Sim, alguém fala no chat ou então no áudio aí, sim. Sim, professor, entendi. Pronto, então, esse critério, que é o que nós vamos fazer para o setor administrativo, né? E amanhã a gente vai falar sobre queda de tensão, só para a gente aplicar, só para a gente saber, porque aí eu não vou exigir aquele desenho, porque vai ficar muito longo. Então, como é que a gente vai calcular o dimensionamento dos nossos circuitos, seja motores, ou seja, setor administrativo, utilizando a capacidade de condução, tá certo? A nível de tarefa, a gente só vai utilizar esse método. Mas amanhã eu vou falar sobre queda de tensão, porque na prática a gente teria que fazer os dois e comparar. Beleza? Tá aí tudo bem, pessoal? Sim. Então, dimensionar condutor não tem segredo. Você só precisa definir qual é o método de referência, né? Que olha lá naquela tabela, qual é o método de referência, é A1, A2, B1, B2, C e D. Aí vai ter outra tabela com E, F, G. Essa tabela ela é completa na NBR, né? 5410. Aqui eu só peguei para não ficar muito grande. Então, você vai definir qual é o método de referência, vai definir qual é a sua corrente corrigida, né? Considerando potência instalada, né? A máxima corrente que você pode ter naquela carga. Pronto, viu qual é a sua corrente, viu qual é o método, sabe se a sua carga é monofásica ou trifásica. Esse 2 aqui serve também para bifásico.
Não, professor, eu peguei um projeto lá de São Paulo, então a carga é bifásica. Então, são até 2 condutores carregados. Então, monofásico e bifásico entra aqui nessa linha do 2, tá certo? E aí, você vem pela corrente e vê qual é a bitola do fio. Não tem segredo. É só isso. Beleza? Sim? Beleza. Beleza? Pronto, então Beleza. nós vamos passar a tarefa daquela mesma planilha que tem lá da divisão de circuitos. Vocês podem ver que a planilha ela foi enviada completa, né? Então nós vamos preencher aquela coluna da corrente de projeto e a coluna da bitola do fio. Beleza? Vai ser a tarefa que eu vou publicar hoje à tarde. Veja que não tem segredo. Calcula a corrente, faz as correções, se você achar importante, né? E depois fazer as correções da corrente, escolhe a bitola do fio olhando essa tabela aí. Na tarefa, eu vou mandar a NBR, o link da NBR 5410 para você ter acesso a essas tabelas completas, né? Porque nesse slide aqui só tem essa planilha, né? Só vai ter essa tabelinha aí que eu economizei. Mas lá na NBR 5410 você vai encontrar essa tabela completa. Observe que no memorial descritivo, a gente vai informar o seguinte, aí, tabela 3.6, por exemplo, tabela 3.6, coluna 3. Tá vendo que essa linha aqui é 1, 2, 3 em sequencial? É porque é o número da coluna. Então, quando você vai dizer, você vai, a gente pegou essa informação da coluna 3 da tabela 3.6, né? Observando a coluna 3, porque caiu aqui. Então, essa é a informação que a gente pode colocar no memorial descritivo aqui. Para não ficar dizendo, método de referência 1, 3 condutores carregados, para não ficar repetindo tanta coisa, a gente só indica qual é a coluna da tabela. E aí, quando o cara pegar o material, que vai olhar lá qual é a coluna dessa tabela, a gente sabe que é o método de referência 1, é um sistema trifásico, é por isso que eu pedi aqui. Beleza? Beleza? Beleza, professor. Ok. Observe que para residencial, predial, monofásico, que essa coluna a gente utiliza mais na instalação, que é o limite mínimo. Observa aqui que é no máximo 20 amperes, né? No máximo 20 amperes. Que a gente coloca aqui. Então, é aquilo que eu falei. Para a gente ter uma corrente, por exemplo, de 20 amperes no meu sistema monofásico, né? Qual é a potência máxima? Então, a potência máxima vai ser 20, né? Eu teria que o meu monofásico aqui vai... Então, aquele processo reverso lá, que o Demarcus falou naquela outra aula, é exatamente isso. Ou seja, com uma bitola de 2,5, 4.400 VA. Então, quando a gente for fazer aquela divisão de circuitos, então eu vou colocando, nessa potência, o que é que eu faço? Opa, vou abrir um outro circuito, para não precisar utilizar um condutor maior. Porque se a potência aparente for maior do que 4.400 VA, observe que a minha corrente vai ser maior, e aí eu já vou cair aqui no caso de 4 milímetros. Né? Ou então eu posso ser mais conservador, né? Não vou multiplicar por 20, não, vou multiplicar por 18 aqui. E aí eu defino qual é a minha potência máxima. Entendeu, pessoal? Então, na prática, se faz muito esse processo reverso. Então, eu não vou deixar nenhum circuito da minha residência, nenhum circuito do meu prédio com a potência maior do que essa. Porque se eu colocar uma potência maior do que essa, eu sei que eu vou ter que utilizar uma bitola de fio maior. Né? E aí, essa regra só não serve para tomada de uso específico, porque tomada de uso específico a gente não tem o que fazer. Tem que usar a corrente lá do equipamento. Beleza, pessoal? Sim? Beleza, professor. Beleza.